Olá! Hoje a nossa análise mergulha numa ideia que pode transformar o jeito como a gente vê o mundo, inspirada no livro Só Quando Você Desacelera. A ideia é simples, mas poderosa. Para enxergar tudo com mais clareza, talvez o primeiro passo seja diminuir a velocidade. E, para começar, uma pergunta que talvez ecoe para muita gente. De onde vem aquela sensação constante de estar sempre correndo contra o relógio? Aquele sentimento de que o tempo nunca, nunca é suficiente? Pois é, essa é uma experiência quase universal no mundo de hoje. E o ponto central é este: isso não é só uma impressão pessoal, não é coisa da nossa cabeça. É um fenômeno cultural que tem nome e sobrenome: a cultura da aceleração. E ela molda nossa vida de maneiras que a gente, muitas vezes, nem percebe. Então vamos lá. Vamos aprofundar um pouco o que define essa cultura. Como é que essa aceleração toda se manifesta no nosso dia a dia, na prática? A cultura da aceleração se apoia em alguns pilares bem claros. Sabe, começa com aquela pressão por respostas imediatas. Tudo tem que ser para ontem. Isso acaba fragmentando a nossa atenção em mil tarefas ao mesmo tempo. E o resultado? As relações com as pessoas ficam mais superficiais. Falta tempo para ouvir de verdade, o que gera uma desconexão social gigantesca. E por fim, a nossa capacidade de refletir diminui. As decisões deixam de ser bem pensadas e passam a ser pura reação. Viver nesse ritmo frenético, claro, tem um preço. E um preço alto. Vamos analisar agora quais são os custos reais dessa urgência toda na nossa vida. E aqui está um dos maiores paradoxos da nossa época. A gente acredita que ser multitarefa aumenta a produtividade, né? Mas a ciência mostra exatamente o contrário. Um estudo da Universidade de Stanford é chocante. Ele mostra que tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo pode reduzir a eficiência em, pasme, até 40%. E por que isso acontece? É simples, o nosso cérebro paga um custo cognitivo toda vez que precisa trocar de tarefa. A gente perde tempo e foco a cada mudança. Ou seja, a pressa para fazer mais, na verdade, nos leva a produzir menos e com uma qualidade inferior. E os custos não são só de produtividade, não. Eles são físicos. O estresse crônico, que é um filho direto da cultura da aceleração, tem consequências muito graves. Pessoas que vivem com altos níveis de estresse têm um risco 40% maior de desenvolver doenças cardíacas. É um alerta bem sério sobre o impacto que esse estilo de vida tem na nossa saúde. E, para dar ainda mais peso a essa questão, a própria Organização Mundial da Saúde confirma: o estresse crônico não afeta só o corpo, mas também a mente. Ele serve como um gatilho para depressão e transtornos de ansiedade. O problema, então, é sistêmico. Ele afeta o nosso bem-estar de forma completa. Bom, diante desse cenário todo, surge uma solução poderosa. E não se trata de parar tudo, mas de encontrar uma nova forma de seguir em frente. Vamos falar então sobre a arte de desacelerar. É fundamental entender o que significa essa tal de desaceleração consciente. Não tem nada a ver com ser lento ou improdutivo, muito pelo contrário. É uma escolha estratégica, uma escolha deliberada. É sobre priorizar a atenção, a reflexão e o bem-estar, para, só então, como consequência, aumentar a qualidade de vida e a nossa eficácia de um jeito que seja sustentável a longo prazo. A mudança de mentalidade fica muito clara quando a gente compara. A velocidade nos leva à reação, ao estresse, à fragmentação, à superficialidade e, inevitavelmente, ao esgotamento. Já a desaceleração, por outro lado, é um convite à reflexão. E a reflexão traz clareza, foco, profundidade nas nossas ações e relações e, o mais importante de tudo, sustentabilidade. Ok, o conceito é claro, mas como a gente coloca isso em prática? A boa notícia é que existem ferramentas bem concretas para a gente cultivar a calma no dia a dia. Essa jornada pode começar com 3 passos bem simples. Primeiro, fazer pausas conscientes. É só interromper o que se está fazendo por alguns minutos para respirar e observar ao redor. Segundo, praticar a respiração de forma intencional. Usar exercícios que já são comprovados que acalmam o sistema nervoso. E terceiro, algo que é crucial hoje em dia: definir limites digitais. Estabelecer horários para se desconectar de verdade e criar espaços sem a interferência constante da tecnologia. E além desses primeiros passos, existem outras práticas super acessíveis. Por exemplo, para combater a fragmentação da atenção, a meditação mindfulness e manter um diário de gratidão ajudam a ajustar o foco. Contra a desconexão com o próprio corpo e com o ambiente, caminhadas ao ar livre e pausas ativas são fantásticas. E para reverter a superficialidade das relações, a escuta ativa se torna uma ferramenta poderosa. Cada uma dessas práticas é uma porta de entrada para um novo ritmo.
Ao adotar essas práticas, a gente não está só mudando hábitos. O que acontece é a construção de um novo ritmo de vida, que vem com uma nova definição do que é sucesso. E aqui está a ideia central que essa análise propõe. Sucesso não deveria ser medido pela velocidade com que a gente faz as coisas, mas pelo significado que a gente encontra nelas. É uma baita mudança de paradigma, que nos convida a valorizar a qualidade da experiência e não a quantidade de tarefas concluídas. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. A mudança não precisa ser drástica, não precisa ser gigante. Ela pode começar com um pequeno gesto. Então, qual pequena pausa, por menor que seja, pode começar a ser integrada na rotina a partir de hoje?